Bom dia, amada igreja. Graça e paz a todos os presentes aqui e a todos os que estão nos assistindo através da live. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos dar início a mais um culto. Louvar e exaltar o nome de Deus. Antes eu queria orar com vocês para iniciar esse culto. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui presentes para louvar e exaltar o seu nome, Pai. Para glorificar o único nome digno de louvor, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos mantido seguros, Pai. Quero te pedir por esse culto, Pai, que aqui possa sair o mais puro louvor a Ti, Pai. Que as pessoas possam sair daqui impactadas, que as pessoas possam sair daqui aprendendo mais sobre a Sua palavra, através da mensagem, através das músicas cantadas aqui, Pai. Fique conosco no restante desse culto, e é por isso que eu oro, peço, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos começar o culto cantando Bem Alegre. Eu vou confessar que eu sei que é difícil ficar alegre de manhã, o pessoal acorda, ainda vem... Mas como a gente está aqui para louvar e exaltar o nome, a gente tem muito motivo para ficar alegre, amém? Amém. Com as palmas, irmãos. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em tua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transformando a glória do Senhor. É bom saber, no começo. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em tua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus e ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brecha, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Toda vez que eu canto essa música, o ar vai embora, irmãos.
É muito bom, né? Eu queria, antes de nós continuarmos, passar alguns avisos rápidos, tá? Camila, põe a do piquenique aí. A Mara, tá? A Mara, a Nina? Vem aqui passar rapidinho o aviso do piquenique e do café da Páscoa também, tá? Chamando a parceira, né? Tá certo. Bom dia, irmãos. Bom, a gente está aqui para novamente reforçar para os irmãos aqui, né, o convite para o nosso café da manhã da Páscoa, que vai ser no próximo domingo. Os irmãos, muitas famílias Pode se sentar, irmãos. Desculpa, pode se sentar, perdão. Muitas famílias já contribuíram conosco, mas aquelas que ainda não o fizeram, pode nos procurar ao final do culto. Aqui está o horário, só reforçando, né, às 8h30 o café e às 10 horas o nosso culto, para nós celebrarmos juntos a ressurreição do nosso Salvador. Então, a gente conta com a presença dos irmãos. Muito obrigada. Bom dia, igreja. E reforçando também que as inscrições estão abertas para o nosso piquenique da família no dia 1º de maio. Tá? A gente já explicou aqui na igreja como vai ser. Então, no momento que vocês vierem fazer as inscrições, se tiverem alguma dúvida, a gente pode reforçar o que já foi falado. Tá? Então, as inscrições estão abertas, R$20 o convite. Obrigada. Legal. No dia 20, nós vamos, no culto de Páscoa, nós vamos ter o nosso coral cantando aqui no período da manhã. Põe do musical aí, por favor, Camila. E nós vamos ter à noite um musical feito pela banda, preparado pela banda Mociba. O musical está muito bonito, eu assisti uns pedacinhos só, eu vim de xereta no ensaio. Está muito bonito, será apresentado no culto à noite. Convidem amigos, tragam família, para todo mundo. Vamos encher essa igreja aqui, porque vai ser uma bênção, vai ser muito bom. As músicas estão lindas e vão falar exatamente do que a Páscoa significa. No dia 26, nós vamos ter os casais, eu vou passar para o Flávio aqui, o Flávio vai explicar. Bom dia, queridos. Tudo bem aí? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Erga sua mão assim. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estou aqui para te convidar para no dia 26/4 agora, último sábado que nós temos aqui no mês, para estar conosco aqui no nosso encontro de casais, que vai ser aqui na igreja mesmo, tá bom? O que você precisa fazer? Primeiro é vir, né? Eu tenho dito isso sempre. Venha, participe e traga um prato com salgado ou com doce. E eu quero fazer um desafio aqui para você. Nós vamos preparar alguns brindes para os casais que mais trouxerem convidados. E não é brinde fraco não, hein? É um brinde maravilhoso aí. Nós estamos preparando uma cesta de chocolates, coisa linda, 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 linda. E você que vir e trouxer mais casais convidados, vai ganhar essa cesta. Eu estou falando lá com a equipe, para a gente fazer algo perto de umas 3 cestas. Então, assim, você tem possibilidade. Será que só um vai ganhar? Não, mais pessoas vão ganhar, tá bom? Então, venha, vai ser algo maravilhoso. Nós temos tido, além da vantagem da comunhão que nós temos, né? Que no final nós comemos juntos, repartimos as nossas alegrias, enfim, nós vamos ter muitas coisas bacanas. Entre elas, a palavra do Senhor que vai nos edificar. Então, não fique fora. Venha e aproveite para trazer um casal convidado, tá bom? Então, eu te espero aqui, dia 26/4, às 19h30, aqui na igreja. Deus abençoe sua vida e ótimo culto. Amém. Eu achei que você ia falar um Civic preto de brinde e já ia ficar animado já. Irmãos, hoje à noite nós vamos ter o encerramento da campanha de missões mundiais. Quem veio preparado para deixar a sua oferta aqui de missões, ela acontecerá à noite, durante o período missionário. Então, não deixe de participar, venham para o culto para
para fazer a entrega da sua oferta. À noite nós vamos ter cantina também. A arte da cantina a gente vai passar só à noite, tá bom? Nós vamos ter cantina missionária também. E hoje, ao final do culto, nós teremos a cantina missionária dos teens, que eles trouxeram doces, um doce melhor que o outro. Coisa boa, coisa fina. Então, fit, tá bom. E então, terminando o culto, prestigiem, vão até ali, comprem um doce dos nossos teens. A venda será revertida também para missões. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico. Eu tenho anotado lá as músicas que a gente utiliza e essa música é uma música muito bonita. E faz muito tempo que a gente não canta aqui na igreja. E fala, Jesus, ele ressurgiu, ele venceu a morte, por quê? Porque ele é poderoso. Porque ele é o nosso Deus, e ele é poderoso. Amém? Nunca falhará. Seu nome.
início, irmão? Amém, amém. Eu vou pedir para os irmãos se assentarem agora. Nós vamos trazer uma música, vamos apresentar a vocês uma música nova, uma das músicas mais lindas que eu conheço, porque ela é praticamente o livro de Colossenses 1. É praticamente a leitura bíblica desse livro da Bíblia. É maravilhoso, eu gosto muito dessa letra. Os irmãos que vieram preparados para trazer os dízimos e ofertas já podem vir enquanto nós estamos cantando. À noite a gente vai cantar mais uma vez para apresentar a vocês, daí vocês vão cantar junto com a gente. Se alguém conhecer a música e quiser cantar junto, fiquem à vontade, tá bom? Pode cantar à vontade. Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos soberanos, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Nós cremos, Pai. Nós cremos que sem Ti nós não somos nada, Pai.
Antes de Ti, nós não tínhamos nada, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Seu Filho morreu na cruz, Pai, pelos nossos pecados, Pai. O Senhor colocou o Seu Filho pendurado numa cruz, Pai, para nos salvar, Pai. Muito obrigado por essa graça, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós não merecemos o cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Nós não somos nem dignos, Pai, do amor e do carinho e do cuidado que o Senhor tem conosco, mas mesmo assim o Senhor cuida de nós, Pai. Mesmo assim o Senhor está conosco, Pai, nos carregando, nos conduzindo, Pai, nas tempestades, nas calmarias, Pai. O Senhor sempre está conosco, Pai. O Senhor nunca virou as costas para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, também pelos dízimos aqui coletados, Pai. Que eles possam ser usados, Pai, para transmitir a Sua palavra, Pai, para que o Evangelho cresça, Pai, para que muitos se convertam e conheçam o nosso Deus, que é poderoso. E em nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Tá todo mundo sentado, né? Tava de olho fechado, desculpa, irmãos. Tava aqui na oração, né? Os irmãos podem se assentar, virou hábito. Convidar o irmão Fernando, que hoje nos trará a mensagem. Não precisa pedir para ninguém se assentar. Antes de entregar a palavra para ele, eu quero orar. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse irmão, Pai, que tem nos abençoado tanto, Pai. Usa ele agora, Pai. Usa ele para transmitir a Sua palavra, Pai. Que as pessoas possam sair daqui entendidas, impactadas, e que ele possa ser ricamente usado por Ti, Pai, para a transmissão da palavra. É por isso que eu oro e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, filho. Bom dia, igreja. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Gostaria de saber se tem algum visitante deste lado aqui da nossa igreja. Tem algum visitante aqui hoje que veio pela primeira ou segunda vez? Que bênção. Qual é o seu nome, por gentileza? Lucas e? Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos e que esse culto seja uma bênção para vocês. E deste lado aqui nós temos algum convidado, alguma pessoa que veio pela primeira vez? Não? Então tá ótimo. Nós estamos aqui para falar hoje deste versículo, Isaías 42:3. Nós vamos esmiuçar, nós vamos aprofundar nesse versículo e ver e vamos chegar a uma conclusão com relação a esse versículo e como ele influi na sua vida e na vida das pessoas que o cercam. Conforme foi orado aqui pelo irmão Rodrigo, a intenção e o objetivo desta palavra é fazer com que ela seja compreendida por você, de modo que o Espírito Santo fale com você dentro do seu coração, da sua mente, e que essa palavra possa ser poderosa na sua vida no dia de hoje. Amém? Vamos ver se isso vai funcionar. Vai funcionar. Então está aqui. Aqui está projetado o versículo tema do nosso dia hoje aqui. E eu coloquei várias versões para que vocês possam acompanhar, porque cada um tem uma versão diferente da Bíblia que eu digo, às vezes as versões, a nova versão internacional, a versão no dia de hoje, pode trazer alguma confusão, mas nós vamos falar todas elas para que nós possamos ver a semelhança entre elas, que elas têm as ideias específicas em cada parte desse versículo. Isaías 42:3. A cana trilhada não quebrará,
nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Outra versão que nós temos: não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo. Às vezes esse final, ele muda um pouquinho. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E tem uma outra versão que diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. Eu gostaria de, junto com os irmãos, analisar cada detalhe deste versículo. Às vezes a gente não entende o que seja esta palavra cana que está aqui, ou caniço que está aqui projetado. O que seria isso? O que está sendo dito aqui neste versículo? É importante também nós termos o contexto da situação. Nós vamos aprofundar o contexto, mas nós precisamos ter em mente o seguinte: este versículo faz parte de um conjunto de versículos do capítulo 42 de Isaías, onde o profeta Isaías está profetizando da parte de Deus um acontecimento futuro. Este é o contexto geral deste versículo, que está enquadrado no entendimento dos versículos 1 ao 9, que nos traz a ideia de uma promessa. O profeta recebeu da parte de Deus esta mensagem. Então nós temos que entender que dentro do contexto, esta mensagem está falando sobre o futuro, ok? Muito bem. O que é a cana neste contexto aqui? Para quem já pescou em alguma lagoa, às vezes no canto da lagoa tem a tal da taboa, né? Então a taboa, ela também existe em outros lugares do mundo e muda um pouco o nome: caniço, cana, junco. E ela tem esse aspecto, como tem também o conjunto dele, esse aspecto na beirada do lago, do rio. Mas por que está sendo citado isso daqui neste versículo? Para dar a ideia de que a cana, ela é, no seu interior, no seu caule, ela é muito delicada. Como nós podemos ver aqui na imagem, se você pega e corta um pedaço da cana e seca, ele fica com esse aspecto. E naquela época, lá na época de Isaías, 700 anos antes de Cristo, eles utilizavam esta cana para fazer flauta. Além de outros utensílios, mas o que nós temos aqui para relacionar neste momento com o versículo é que essa cana, ela é feita de um material, no seu interior, do caule ali da cana, muito sensível, muito delicado, e que na antiguidade eles pegavam, cortavam aquele pedaço e faziam seus furinhos por dentro ali com bastante delicadeza e utilizavam como flauta. E como é um material muito delicado, muitas vezes rachava. Vai utilizar ali, a criança brincando, ou a pessoa mesmo, rachava. O que a pessoa fazia? Ela pegava e esmagava, jogava fora, pegava um outro pedaço, fazia outra cana, outra flauta novamente. Então é mais ou menos essa ideia da cana neste versículo. Só que tem um outro material aqui nesse versículo que tem alguns nomes diferentes. Fala sobre torcida, terça, morrão ou pavio.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. O que é um pavio que fumega? Podem ver na imagem aqui mais embaixo, é aquele paviozinho quando ele perde a chama e começa a sair a fumaça, somente com aquele pinguinho de cor vermelha ali na pontinha e começa a esfumaçar. É exatamente isso que está falando aqui neste versículo. O pavio que fumega. Na antiguidade, naquela época lá de Isaías, o pavio era de uma lamparina. Ele fazia referência ao pavio da lamparina que se usava naquela época. A lamparina cheia de azeite, com um pavio de corda, ou uma terça, ou um murrão, como queiram, que ele, em contato com o azeite, a pessoa acendia de alguma maneira ali e produzia a chama, que iluminava o ambiente. Enquanto tinha azeite e o pavio ainda estava inteiro, ele produzia a chama. Porém, quando o pavio já estava quase no final, ou quando não havia mais azeite para queimar, ele começava a fumegar, perdia o brilho e começava a soltar fumaça. É exatamente este momento que está descrito aqui nesse versículo, ok? Dentro dessas várias versões, eu gostaria de ficar com a versão que você acompanha na Bíblia não há problema, mas aquela que fala sobre o pavio e sobre a cana, essas duas palavras fica mais fácil o entendimento. Mas vamos colocar este versículo 3 no contexto da época e vamos tentar explicar o que está acontecendo aqui. Então, no contexto da época, para que a gente possa colocar esse versículo no contexto da época, nós vamos ler os versículos de 1 a 9 do capítulo 42 de Isaías. Se você puder me acompanhar na sua versão, para quem tem olhos de águia, pode acompanhar aqui em cima. Para quem não tem olhos de águia, como eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia com o meu óculos, senão não dá. Ok? Então vamos lá. Versículo 1. Vamos entender o seguinte, vamos relembrar. O Senhor está falando para Isaías, ok? E Isaías registrou isso e colocou aqui, que hoje nós temos como versículo 42. E vamos ler de 1 a 9. Então é da parte do Senhor. O Senhor está dizendo assim, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Ele está falando sobre o futuro, sobre uma pessoa, sobre um eleito, em que ele se compraz e colocou a alma, e pôs o espírito dele sobre ele, e que trará justiça aos gentios. Não clamará. A palavra em hebraico aqui quer dizer não chorará alto. Não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na praça, com muita discrição, né? E aí vem o nosso versículo. A cana trilhada ele não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Em outras versões, até que faça vencer o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Mais uma vez o Senhor se faz presente. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Quer dizer, esse eleito será tomado pela mão. Eu te guardarei e te darei por aliança o povo e para a luz dos gentios. E nesse momento Isaías está profetizando uma coisa que vai acontecer.
com esse eleito do Senhor. Versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, isso é importante quando nós formos estudar um pouquinho mais para frente. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Quer dizer, esse eleito virá para isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outros não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já cumpriram. E as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Que é exatamente o que o profeta Isaías está fazendo. Está fazendo ouvir, está fazendo o povo ouvir aquilo que Deus quer que seja ouvido. Então ele fala aqui de um eleito, que ele vem sem reclamar. Ele não vai fazer estardalhaço, ele será muito discreto. Ele será tomado pela mão do Senhor e o Espírito do Senhor estará nele. E ele vai dar por aliança ao povo e esperança aos gentios. Ele não vai fazer acepção de pessoas, esse eleito. E ele veio para curar os cegos, para que os cegos possam ver, para que os presos possam tomar como soltos, para que eles possam ser tirados da prisão que estão e ficar livres, e para que os encarcerados possam sair das trevas. É isso que esse eleito vai fazer. Ok? Então Deus está falando isso por meio do profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. Bem, só que esse versículo, ele também é encontrado no Novo Testamento. Em Mateus 12:20. E aí eu peço que os irmãos abram lá em Mateus 12:20. E nós vamos ver como ele está disposto este versículo. Mateus 12:20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória. Em outras versões, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. O eleito, aquele eleito, ele não esmagará a cana quebrada, muito menos vai apagar o morrão ou o pavio que fumega. Ele não vai fazer isso, mas sim, ele vai fazer triunfar tudo o que tem que fazer até o dia do juízo. Então veja só, em que contexto que isso está acontecendo agora? Antes, em Isaías, era um contexto de profecia. Estava sendo ali revelado ao profeta Isaías o que ia acontecer lá na frente pelo eleito do Senhor. E para que ele estava, o eleito do Senhor, o que ele ia fazer. Agora em Mateus, nós vamos ver em que contexto que este mesmo versículo que foi resgatado por Mateus está. Em que contexto que ele está. Para isso, eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura de Mateus de 15 a 22. Quem tiver olhos de águia pode acompanhar aqui. Quem for ceguinho como eu, acompanhe na sua Bíblia. Então, assim começa. Eu não vou entrar no contexto geral desta parte, porque o contexto geral desta parte fala sobre o trabalho no sábado. Não é este o foco, tá? Nosso foco é outro. Então eu vou reduzir para que você tenha entendimento do contexto e entenda profundamente este versículo que nós destacamos dentro de um contexto. Versículo 15.
Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. E acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. Jesus estava neste momento na Galileia. Ele estava andando ali pela Galileia. E ele estava ensinando. Ele estava pregando. Ele estava conversando com muitas pessoas. E num determinado momento, ele estava cercado por muitos fariseus, cobrando dele um certo problema que estava acontecendo aqui, que eu não vou aprofundar nisso aqui, porque não é o foco. Mas ele estava sendo muito incomodado pelos fariseus. O que aconteceu? Jesus pega e se retira daquele lugar e vai para um outro lugar na Galileia. Ele sai andando e vai embora, para sair ali da proximidade daqueles fariseus que estavam acusando de muitas coisas. Ele se retirou dali. Só que o que aconteceu? Acompanharam-no grandes multidões. Grandes multidões foram atrás de Jesus para saber o que ele tinha para falar, o que ele tinha para apresentar, e sabiam do poder daquele Jesus que estava ali. Eles já conheciam Jesus. E essas multidões foram atrás de Jesus, buscaram Jesus. E o que está acontecendo aqui logo em seguida, que fala aqui no versículo? Eles o acompanharam e ele curou a todos. Aqui não está escrito que ele curou alguns, curou uns enfermos, curou algumas pessoas. Ele está dizendo que ele curou a todos que estavam no meio desta grande multidão. Será que foi uma cura só de doenças, problemas de saúde? Acredito que não, porque ele curou a todos. Ele curou aquele que estava com problema de saúde também. Ele curou aquele que estava preso em alguma coisa na vida dele. Ele curou aquele que estava encarcerado nas trevas. É nesse sentido amplo que ele procedeu à cura desta grande multidão. E continuamos. E no versículo 16, recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem. Como diz lá no contexto de Isaías, veja só, lá no versículo 40, lá no capítulo 42 de Isaías, Deus está falando por meio do profeta que o eleito, ele vai vir para curar, para tirar o preso da prisão, para tirar o encarcerado das trevas. E ele está dizendo também que ele agirá discretamente, ele não aparecerá nas praças. E olha aqui o que está acontecendo, o que Mateus registra, aquilo que ele está vendo ali. Ele viu as grandes multidões. Mateus registrou aqui na Bíblia que ele viu grandes multidões indo atrás de Jesus, viu as curas acontecer, e ele registra aqui na Bíblia o seguinte, que Jesus recomendava rigorosamente que não o descobrissem, que não ficasse falando para todo mundo que ele estava fazendo aquilo. Como diz lá no capítulo 42 de Isaías, lá de acordo com a profecia, que ele ia ser discreto, que ele não ia aparecer nas praças, fazer sua propaganda, seu marketing, seu network, não. Ele ia fazer tudo isso discretamente, o eleito do Senhor. E agora no versículo 17, nós vamos entender o que Mateus está concluindo daquilo que ele está vendo. Veja só o versículo 17. Mateus está dizendo assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Lembra do versículo 1, versículo 2, lá de Isaías 42? Ele está repetindo aqui. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz.
não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. O que está acontecendo aqui? Mateus, na hora que ele começou a ver aquilo tudo, o Espírito colocou ali na cabeça dele e falou: está vendo? Olha aqui a profecia do profeta Isaías começando a acontecer. E ele notou aquilo lá e registrou aqui para nós. E hoje nós podemos ver que a profecia, que era só lá 700 anos antes de Cristo, ela começa a se cumprir com Cristo agora. E Mateus está vendo aquilo lá na frente dele, está registrando para nós esse milagre, os milagres que aconteceram ali. E no versículo 22, que é o último aqui, nós vamos colocar como referência aqui para dizer o contexto do nosso versículo-chave. No versículo 22 está escrito exatamente aquilo que está lá no versículo 7 do capítulo 42 de Isaías. Para que ele veio? Para que o eleito veio? Para que é aquele eleito que compraz a Deus veio? Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego, mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Mas no versículo 7, lá de Isaías, está falando exatamente isso, que ele iria fazer isso. Veja só como Mateus pega esse detalhe. Das multidões que foram curadas, ele pega esse detalhe, somente para comprovar que a profecia de 700 anos começa a se cumprir naquele momento. Lá em Isaías 42, versículo 7, está dizendo que o escolhido ia fazer os cegos ver, tirar os presos da prisão e tirar os encarcerados das trevas. Não é isso que está escrito lá? Tirar os encarcerados das trevas. Então o que ele faz diante daquela multidão toda que está sendo curada naquele momento? Um é levado até ele, a Jesus, o escolhido, aquele que compraz a Deus, o eleito, aquele que vai falar para os judeus e também esperança para os gentios, que estão todos reunidos ali na Galileia. E ele está falando exatamente o que acontece no versículo 7 da profecia. Está acontecendo ali agora, naquele momento, na frente de Mateus, ele está registrando isso para nós. O início da profecia. Mateus está vendo que aquele homem estava endemoniado, era cego e não falava. E Jesus faz ele falar, faz ele ver e tira os demônios de dentro daquele homem. Conforme a profecia, ele vai fazer o cego ver. O cego viu. Ele vai tirar o preso da prisão. Ele não falava, esse homem. Ele estava preso em si mesmo, ele não conseguia falar. Mas Jesus tirou o preso da prisão. E ele tirou o encarcerado das trevas. Ele estava endemoniado. E Jesus tirou ele do cárcere das trevas, do inimigo, do diabo. E aqui fica registrado o início da profecia. E por que eu estou falando que é o início da profecia? Porque se nós voltarmos aqui no capítulo 20, no versículo 20, aqui do capítulo 12 de Mateus, acompanhem comigo. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, até o último dia.
A profecia começou naquele momento, Mateus registrou isso aqui para nós. E esta profecia, ela durará até o último dia. Jesus continuará tirando o preso da prisão, continuará fazendo as pessoas verem, continuará tirando do cárcere aqueles que estão em trevas. Começou lá, passou 2020 e poucos anos, esta profecia continua. Pela misericórdia e pela graça, ela não terminou. O Senhor Jesus, o eleito, agora, estando bem focado no versículo, tema da nossa pregação hoje, o Senhor Jesus, ele não esmagará a cana quebrada. O Jesus que nós conhecemos, ele não pega aquela cana que está rachada, aquela flautinha que rachou, que parece que não presta mais, ele não vai esmagar e jogar fora. Pelo contrário, ele vai pegar aquela flautinha quebrada e vai restaurar aquela flautinha quebrada, muito delicada, que por algum motivo qualquer ela se quebrou, mas Jesus, ele não esmaga, ele não joga de lado, ele não tira de lado essas pessoas que se estão numa situação que a alma sente que se parece como uma cana quebrada. Não, ele não vai esmagar e jogar fora, ele vai resgatar e vai restaurar aquela cana quebrada de modo que ela fique nova. Da mesma forma, Jesus, quando ele vê que aquela pessoa, ela está com a sua alma como se fosse um pavio que está fumegando, que não tem mais aquela chama acesa, que nada mais brilha dentro dele, ele não tem mais nada dentro, só está saindo fumaça, só tem aquela brasinha vermelha, mas não tem mais chama. Jesus não vai fazer assim. Ele vai fazer com que aquela fumaça comece a arder, comece a ter chama, comece a crescer, a iluminar aquele local. Coloca o azeite naquela lamparina, a sua unção ali naquela pessoa, e aquela pessoa que está como se fosse uma fumaça, volta a ter o brilho da chama daquela lamparina na qual ela foi feita, para brilhar, para iluminar os caminhos. Jesus nunca vai esmagar a cana quebrada, nunca vai jogar aquele que está quebrado para o lado, aquele que está se sentindo como um pavio que não tem mais chama nenhuma dentro dele. Ele não vai separar, ele não vai jogar para o lado, ele vai restaurar a cana, ele vai restaurar de modo que a fumaça vire uma chama forte e brilhante na vida da pessoa. E os gentios esperarão por isso. E esta profecia, ela acontece até hoje, irmão, porque o último dia dessa profecia será o dia do juízo, conforme diz a palavra do Senhor. Isto quer dizer que esta profecia, ela está acontecendo, tal qual fala aqui no início, que Jesus se retirou e as multidões o buscaram, e todos que os buscaram foram curados. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, neste dia, nesta manhã. Eu não sei, aqueles que nos acompanham pela transmissão aqui da internet, eu não sei como está teu coração hoje. Eu não sei se teu coração hoje está apertado, está quebrado, como se fosse uma cana de junco quebrada. Eu não sei se teu coração hoje está quebrado, aí em casa, onde você está assistindo, ou aqui mesmo na igreja, ou se você conhece alguém dentro do teu círculo de amizades, dentro da tua família, que você sabe que está o coração quebrado como se fosse uma cana que está rachada, uma flauta feita de cana que está rachada. Eu não sei se a tua
teu coração está quebrado por causa de uma mágoa. Eu não sei, irmão e irmã, se o teu coração está quebrado por causa de uma ofensa que você recebeu e que não está conseguindo digerir, e aquilo está te trazendo uma tristeza, está quebrando o teu coração. Eu não sei, irmão, se você está com o coração quebrado por causa de algum ato de ingratidão que veio de alguém para você, ou de alguma pessoa que você conhece que está com o coração quebrado por causa disso. Eu não sei se o teu coração está quebrado como uma cana quebrada, porque você não está sendo perdoado por uma coisa que talvez você não tenha feito, e também não consegue perdoar, você não consegue fazer isso, e teu coração está quebrado. Eu não sei se o teu coração está quebrado como uma cana quebrada, porque você está se sentindo derrotado hoje. Por algum motivo você está se sentindo derrotado. Eu não sei se teve alguma causa na tua vida, nesse tempo próximo, que você perdeu e que você ficou extremamente frustrado e tua alma está quebrada. Eu não sei se tua alma está quebrada porque você está preso a algum vício e não consegue sair desse vício, ou você conhece pessoas que estão presas ao vício e você está vendo o sofrimento dessa pessoa, está vendo que a alma dela está quebrada, está rachada, e você está vendo que essa pessoa está sofrendo, a sua alma está sofrendo. Eu não sei se é por causa de um desemprego que você se sente mal, você está desempregado, você está procurando, mas não consegue. Eu não sei se é porque você sofreu alguma injustiça, ou você conhece pessoas que estão sendo injustiçadas no dia de hoje, sem ter culpa, e a tua alma, ou a alma dessas pessoas está quebrada como uma cana quebrada. Eu não sei se é por causa de uma doença que você está tentando vencer, ou alguma pessoa está doente e está te trazendo um mal para a sua alma, uma dor, como se estivesse quebrando um ente querido que está doente, ou uma perda de um ente querido. Eu não sei se teu coração está quebrado por causa disso. Eu só sei do seguinte, meu irmão, minha irmã, e você que está me assistindo, eu tenho uma boa notícia para te dar. A profecia falada há 700 anos antes de Cristo, ela começa a se cumprir com Cristo, e ela vem até hoje se cumprindo, meu irmão, minha irmã. Mas para que ela possa se cumprir na sua vida, para que Jesus possa restaurar a cana quebrada do seu coração, você precisa fazer igual aquelas multidões, você precisa buscar ao Senhor Jesus. Se o teu coração está quebrado hoje, por qualquer motivo desses que eu falei, ou outros que eu não disse, faça como aquela multidão, procure o Senhor Jesus, ore ao Senhor Jesus, procure a sua presença, para que Ele possa fazer na sua vida a mesma coisa que Ele fez nas multidões, curar a todos. Se você está com a sua alma, com o seu coração, e com a sua fé, como se fosse um pavio da lamparina, que só está saindo fumaça, meu irmão, minha irmã, eu não sei em que condição você veio, eu não sei se o teu coração, a tua alma, a tua fé está como aquele pavio que só solta a fumacinha, que não tem mais a chama, que não tem mais o brilho, que não tem mais o primeiro amor. Eu não sei se o teu coração está como aquele pavio que só solta fumaça, que não brilha mais, porque você está sendo desprezado, ou porque você é uma pessoa que foi desprezada por alguém que você ama muito e considera. Eu não sei como você está, mas com certeza seu coração está sofrendo.
Eu não sei se o teu coração está como uma fumaça naquela lamparina, porque você de alguma maneira foi rejeitado. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei se você sente no teu coração um aperto, um esvaziamento, não tem mais aquela chama, a tua fé não brilha mais porque você se sente abandonado. Ninguém está nem aí com você. Ou por causa que você está perdendo a esperança em tudo. Você não espera mais nada de nada. Talvez a tua alma esteja como aquela fumaça, que só está saindo aquela fumacinha final, daquele pavio que é o seu coração, a sua fé. Porque você perdeu o sentido da vida. Eu não sei quem está me assistindo, mas eu tenho, tanto aqui para a congregação, quanto para aqueles que estão assistindo, eu tenho uma mensagem poderosa para você. Se você perdeu o sentido da vida, de modo que você sente no seu coração, como um pavio que só solta fumaça, a mensagem que eu tenho para você hoje é: faça como as multidões que foram curadas. Vá a Jesus, procure Jesus, ore com Jesus, peça a Jesus que restaure aquele pavio que só solta fumaça, para que Jesus possa transformar este pavio que solta fumaça num pavio que brilha com uma chama enorme, grande, que dá direção, que ilumina tudo na sua vida. Não há outro lugar, não há outra saída, não há outra solução. Esqueça. Faça como as multidões que buscaram a Jesus, que foram ver com Ele, que foram ter com Ele, que foram aprender com Ele, e dali toda a multidão saiu curada. Todos que não viam, ou que não enxergavam, não entendiam o que estava acontecendo. Esse ver não era só o ver físico, era o ver de entender as coisas, o discernimento, a percepção. Todos aqueles que não estavam entendendo o que estava acontecendo naquelas multidões, eles passaram a ver, não só fisicamente, mas entender tudo o que estava acontecendo. Jesus tirou o preso da prisão, não é que ele estava lá retido, não é só isso, ele estava preso. As pessoas que lá estavam escutando a Jesus estavam presas a alguma coisa, algum vício, algum problema. E Jesus lá na multidão, ele tirou essas pessoas da prisão, como aqueles que estavam endemoniados, aqueles que estavam encarcerados, que o inimigo estava encarcerando ele. Jesus desencarcerou e os libertou. E Jesus ainda continua cumprindo a promessa lá descrita em Isaías nos dias de hoje. Então você, meu irmão, que se sente com uma cana quebrada, ou um pavio que fumega, a mensagem de hoje para você é: procure Jesus como as multidões procuraram, e você será restaurado. A cana quebrada, ela será restaurada, porque Jesus não joga, e Jesus não apaga aquela fumacinha que ainda tem no seu coração, aquele pouquinho de fé que ainda tem no seu coração. Ele vai restaurar e vai fazer daquela fé. Se você não vê mais sentido na vida, Ele vai fazer você ver sentido na vida, que é o próprio Jesus. Ele é o sentido da nossa vida. Ele é o sentido de nós estarmos aqui hoje reunidos. Eu vou fazer um convite a toda a congregação e a vocês que estão nos assistindo pela transmissão. Eu gostaria agora de orar para que Jesus pudesse se fazer presente agora ele já está presente aqui, mas se fazer presente para você na sua realidade, se fazer presente aí em casa onde você está. Vamos orar para Jesus, para que Jesus restaure a cana quebrada, a tua situação, o teu problema, para que Jesus faça voltar a chama do primeiro amor,
fazer você voltar a ter sentido na vida, a sentir que tem sentido a vida. Eu peço que agora, se você faz parte daquelas multidões, ou você sabe que você tem parentes, colegas, amigos que estão sofrendo, o seu coração como uma cana quebrada ou um pavio que fumega, vamos orar e interceder por essas pessoas também. Eu vou começar a orar aqui e vocês podem orar juntos. O Espírito, ele discerne a tua oração de todas as orações de modo particular. Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. Nós sabemos que quando 2 ou mais pessoas estão falando do teu nome, o Senhor ali está presente. E nós sabemos que o Senhor está presente aqui neste lugar. E que o Senhor está presente na casa dessas pessoas que estão assistindo a nossa transmissão. E nós te pedimos, Senhor Jesus, restaura a cana quebrada. Faça arder aquele pavio que agora está fumegando, mas arder com uma chama brilhante, Senhor. Muitas pessoas têm problemas, estão passando por situações difíceis, Pai. Muitas pessoas com o coração quebrado, angustiado. Muitas pessoas, Pai, que não conseguem às vezes ter força para orar, Senhor. Mas nós estamos aqui para interceder por essas pessoas, para colocar ao pé da cruz as nossas petições, colocar aos teus pés, Jesus, para que o Senhor faça a mesma coisa que o Senhor fez com aquelas multidões. Cure todas essas pessoas, Senhor. Cure o coração delas, cure a alma delas, Senhor. Faça o Espírito brilhar no corpo delas, Pai. Faça com que elas vejam sentido na vida. Faça com que elas consigam alcançar os objetivos que elas estão se propondo, Pai. Nós te colocamos, Pai, todas as nossas petições, porque sabemos que a profecia ainda continua e vai continuar até o último dia no juízo. E nós confiamos na tua promessa, Pai. Ó Senhor Jesus, vem, se apresenta para essas pessoas, Senhor. E essas pessoas vão te buscar, Senhor Jesus. E que essas pessoas possam ser curadas como o Senhor curou multidões. Porque nós sabemos que a profecia ainda se cumpre até o último dia do juízo. Muito obrigado, Jesus, por escutar as nossas petições, as nossas orações. Obrigado, Pai, por nos dar condições de estarmos aqui, juntos, reunidos, para poder orar por nós mesmos e poder orar por aqueles que precisam, Pai. Muito obrigado, Senhor, e é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Faço um convite para aqueles que estão nos assistindo. Talvez você não tenha forças de orar, ou não tem conhecimento a respeito de Jesus. Se você mora em Campinas, você tem um lugar para aprender de Jesus, para fazer como as multidões fizeram, ir ao encontro de Jesus e aprender de Jesus, e ser curados por Jesus. Nós temos um lugar. Se você é de Campinas, vem aqui para o bairro do Bonfim, na rua Quintino Bocaiúva, número 570. Nós temos cultos nos domingos pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Nesses 2 momentos, eu tenho certeza que se você mora aqui perto, você mora em Campinas, e que você está nessa situação como foi descrito aqui na nossa pregação, e você quer fazer como as multidões, buscar a Jesus, vem aqui. Jesus nos nossos cultos sempre estará aqui, e nós estaremos aqui para te dar um abraço. Se você não é de Campinas, está longe daqui, acompanhe as nossas transmissões, às 9 horas da manhã de domingo, às 19 horas de domingo, e você também aprenderá de Jesus, buscará Jesus aí da sua casa. Eu tenho certeza que você vai encontrar com Ele. E esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração, para que todos nós e todas as pessoas que estão procurando, que encontrem Jesus e que Jesus possa fazer a diferença
possa restaurar a cana quebrada e fazer aquela fumaça virar uma brasa ardente que ilumina tudo por onde você passar. Muito obrigado, e é no nome de Jesus que eu encerro esta pregação. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Cantar mais um hino. Peguei o microfone dele aqui. Vamos cantar mais um hino, esse hino bem conhecido. Sou feliz com Jesus. Eu só queria fazer uma observação. No coro, os homens começam, sou feliz, e as mulheres respondem, tá bom? Nessa versão nós vamos fazer dessa forma, amém? Se
Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos caminhando para o final, mas antes eu queria saber se essa semana nós tivemos algum aniversariante. Vixe, olha. Maravilha. Casamento? Olha. Quantos anos? Quanto? 32 anos. Vou chegar lá, irmão. Amém. Não vou perguntar. Não vou perguntar. Todo mundo faz aniversário? Olha que bênção. Aniversário da família. Economiza na festa, né? Amém. Mais algum aniversariante de casamento? Aniversariante? Não? Então eu quero orar por esses irmãos aqui. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, Pai. Que completa mais um ano de vida, que completa mais um ano de casado, Pai. Debaixo de sua mão poderosa, Pai, debaixo de suas bênçãos, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, muito obrigado pelo Fernando, pela Ana, por mais um ano de casado, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, Pai, a vida deles, desse casal, Pai, que eles possam continuar sendo frutificando aqui na igreja, como eles já estão fazendo, Pai. Muito obrigado também pela vida do Abner, de sua família, do Natan, da Jaque. Deus abençoe, que o Senhor abençoe a vida deles, Pai, ricamente, que estão completando mais um ano de vida, Pai. Muito obrigado, Pai, que eles possam continuar a ser usados aqui, dando frutos aqui em nossa igreja, Pai. É por tudo isso que eu oro, Pai. Peço, Senhor, e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Isso aí, chegamos ao final de mais um culto. Agora nós temos o café. Fiquem atentos com os horários do início das nossas classes. Assim que terminar o café, os irmãos já se dirigem para as classes. Deus abençoe.